gente muito mais competente e com maior propriedade para falar sobre a história do anarquismo quanto uma ideologia de mobilização de massas, de organização da classe trabalhadora no século XIX, no início do século XX. Enfim, pesquisadores aí que estão dentro do campo da história do trabalho, história global do trabalho, história social, história política. Eu tenho focado os meus estudos dentro da história da educação. Então, meu conhecimento ele é, até certo ponto, o suficiente para que eu possa compreender o que é ideologia e as suas implicações dentro do campo educativo. Assim, em alguma medida, eu vou tentar aprofundar algumas coisas assim, nessa primeira parte, e aí cabe também eu ressaltar que eu vou falar de uma corrente específica do anarquismo. Então, digamos que o anarquismo ele se divide em duas correntes. Uma primeira que a gente usualmente chama de uma corrente individualista, que foi minoritária, e uma segunda que foi majoritária, né, dentro do campo da história social, que a gente denomina de anarquismo de massas ou organizacionista. Essa segunda corrente ela tem vários segmentos, né, que compõem essa corrente, que tem diferenças entre si, sobretudo diferenças estratégicas, mas a gente vai encontrar o mutualismo, o coletivismo, comunismo libertário, plataformismo, e agora, mais recentemente, são dois conceitos, são dois segmentos que a gente chama de especificismo e sintetismo. Né? Assim, eles têm algumas diferenças entre si, mas, enfim, no seu centro, o que é fulcral desses segmentos é compreender a necessidade da ideologia poder, da capacidade organizacional da classe trabalhadora. Então, assim, todos eles compartilham que é necessário mobilizar a classe trabalhadora e organizá-la para os seus projetos idealizados, né? Os projetos, as ambições futuras que idealizam o anarquismo. Né? Então, eu vou especificamente tratar dessa corrente. Até porque é essa corrente que vai se colocar com maior proposição dentro do campo educacional. Ela vai mobilizar as escolas também como uma instituição importante dentro dessa competência organizacional da classe trabalhadora e do proletariado, e utilizar essa instituição quanto um vetor de transmissão de suas ideias, dos seus pressupostos. Então, foi essa corrente, esse anarquismo de massas, ou organizacionistas, que acabou tomando preponderância dentro desse campo educacional também. No segundo momento, eu vou falar dos movimentos de renovação pedagógica e a presença anarquista, ali no século XIX, e, por fim, eu vou tratar da Escola Moderna de Barcelona, como também Kenia falou, é o objeto da minha pesquisa na tese de doutorado, e que eu acredito ser o principal modelo pedagógico que foi apropriado pelos anarquistas como, digamos assim, um modelo educacional que a gente acredita ser o modelo futuro de educação, um modelo aceitável de educação. Então, eu foco particularmente, em especial, nesse objeto final, e aí trato de algumas concepções, né, pedagógicas dentro do campo libertário, do que eles entendem sobre educação e o que eles preveem dentro do campo educacional. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante da gente colocar nessa parte introdutória é localizar o anarquismo como uma ideia moderna. Quer dizer, o anarquismo ele advém dessa crise do paradigma de pensamento do século XVIII. Então, ele vem sobre a influência do pensamento iluminista, sobre a influência da filosofia materialista, né, e de várias convulsões sociais que ocorrem ali naquele momento no século XVIII, motins de fome, revoltas, hordas, né, populares. Então, é nesse contexto de crise de paradigma do século XVIII, na passagem do século XIX,
que esses pensamentos ali embrionários acabam influenciando as ideias anarquistas, né? Então, a primeira coisa é localizar o anarquismo como uma ideia moderna, como outras ideias modernas, o positivismo, o liberalismo, o empirismo, né? Marxismo. Então, dessas concepções de um pensamento moderno. A segunda coisa é localizar o anarquismo dentro do esteio das correntes socialistas, como demais outras correntes, do socialismo reformista e do marxismo, do comunismo. O anarquismo também é oriundo de um desses ramos do socialismo. Agora, a palavra anarquia, ela já é muito antiga, né, e ela circulou muito tempo antes da Revolução Francesa, que digamos, é o evento histórico que a gente reconhece como esse período de passagem, né, da crise de paradigma, que foi a Revolução Burguesa e a Revolução Ilustrada, mas que muito anterior à Revolução Francesa, ela já circulava. Mas sempre com uma conotação negativa, né? Tinha essa presença de como que a palavra anarquia fosse sinônimo de desordem, de destruição, de caos. E aí um exemplo que eu trouxe na enciclopédia do Diderot e do D'Alembert, especificamente num verbete sobre o poder, e aí ele vai falar sobre a anarquia. A anarquia vai aparecer ali nesse trecho, né? Então, diz no verbete sobre o poder: o fim de todo governo é o bem da sociedade governada, para prevenir a anarquia, fazer que as leis fossem executadas, proteger os povos, sustentar os fracos contra as investidas dos mais fortes. Foi necessário que a sociedade instituísse soberanos revestidos de poder suficiente para preencher todas essas funções. Quer dizer, a palavra, o termo anarquia vinha com um sinônimo de ou desordem ou escalada da barbárie, né? Então, ela tinha, por vezes, essa conotação negativa dentro da palavra. O primeiro sujeito que vai acabar apropriando o termo com uma carga positiva vai ser Pierre-Joseph Proudhon, na sua obra O que é a Propriedade, publicada em 1840. Proudhon, inclusive, nessa obra, ele vai se autodeclarar anarquista. Ele vai dizer que é um anarquista, que ele não é liberal, que ele não é déspota, mas ele é um anarquista. Dentro do campo, quem pesquisa anarquismo relativamente consenso de compreender que o Proudhon foi, digamos, não um inventor do anarquismo, mas ele se apropriou do termo e sistematizou uma teoria em torno do termo. Foi ele que deu princípio, né, iniciou esse debate com essa conotação positiva em torno do termo. Geralmente, os pesquisadores não gostam de fazer isso para justamente não personificar a ideologia, né, como ocorre com o marxismo. Então, eles tentaram, na verdade, quem está pesquisando anarquismo, recorre à ideia de que o anarquismo é uma ideologia de massa e surgiu dentro das revoltas populares e não foi criada por um intelectual, mas é justamente na praxis desse intelectual, né, de pensar uma teoria, de pensar uma ideologia e estar ali na intervenção da realidade, das contradições reais, né? Então, é nessa praxis que ele acabou sistematizando uma teoria em torno da palavra anarquia. Mas quem vai com maior robustez e tornar mais sólida a ideia, né, do anarquismo vai ser Mikhail Bakunin. Então, e aí, sim, essa fase do Bakunin, dentro da sua militância na Primeira Internacional, na Associação Internacional dos Trabalhadores, a partir de 1868, vai ser a fase de construção de um arcabouço mais sólido, e vai ser Bakunin que vai inaugurar todo um pensamento em torno das competências e das capacidades organizacionais da classe trabalhadora em torno da ideologia do anarquismo.
Então, Bakunin, inclusive um dos eventos característicos e que marcam uma das fases, né, a partir de 1868, as fases da Primeira Internacional, é a rivalidade entre o Bakunin e o Marx, né? Então, era a rivalidade entre os centralistas, que estavam ao lado, né, era a ala marxista, e os coletivistas, que era a ala bakuninista. E essa disputa, certamente, foi fundamental também para o Bakunin poder, na verdade, para os dois, né, conseguirem delinear a teoria, saber quais as distinções de cada uma, e as suas diferenças e qual eram as suas ambições, né? Então, o Bakunin também nessa prática, né, da militância dele dentro da AIT, pensando a ideologia, pensando as capacidades da organização da classe trabalhadora ali naquele momento, que ele vai aprimorar tudo aquilo que o Proudhon havia já escrito, né? Então, também os pesquisadores veem, na verdade, são essas duas etapas, assim como o surgimento do anarquismo. Então, o Proudhon, ele vem com uma discussão incipiente, mas em torno da palavra anarquia, né? Inclusive do neologismo, que também acaba apresentando esse neologismo, anarquismo, é o Proudhon também. Mas aí a segunda etapa, que é essa da apropriação do Bakunin em torno da ideologia e a sua participação dentro da AIT, é que torna ela, que dá assento à ideologia dentro da classe trabalhadora, e as suas disputas ali com Marx, elas ficam evidentes, né, o quanto que havia distinções entre as duas ideologias, e acaba ganhando alguma notoriedade, né, dentro da classe trabalhadora. O Bakunin também, junto com outros anarquistas, funda a social-democracia socialista, no mesmo ano que ele acaba ingressando para a AIT, em 1868. E essa organização, a Aliança, né, se ancorou sobre a proposta de educar e agitar as massas, a classe trabalhadora, em prol da Revolução Social, né? E esse trecho eu tirei do Estatuto da Aliança, e ela é bastante reveladora. Vejam, embora seja longa, vale a pena ler. Então, diz o Estatuto da Aliança, né? Ela se esforçará propagar entre as massas populares de todos os países as verdadeiras ideias sobre a política, sobre a economia política e sobre a economia social, e sobre todas as questões filosóficas. Ela fará uma ativa propaganda por meio de jornais, das brochuras e dos livros, assim como por meio da fundação de associações públicas. B. Ela buscará filiar todos os homens inteligentes, enérgicos, discretos e de boa vontade, sinceramente devotados aos nossos ideais, a fim de formar em toda a Europa, em todas as localidades possíveis, incluindo a América, uma rede invisível de revolucionários devotados e empoderados por essa própria aliança. Vejam, embora a gente tenha várias, né, discussões que possa fazer só para esse trecho, uma coisa que é interessante para quem está aí pesquisando, né, história da educação da sensibilidade, veja que tem um sujeito específico do qual que eles gostariam que se filiassem a essa aliança, né? Eram homens inteligentes, enérgicos, discretos e de boa vontade. Isso não passa desapercebido. Mas também não passa desapercebido que havia ali a intenção desse grupo de formar moral e intelectualmente a classe trabalhadora em prol desse projeto futuro do qual eles idealizavam, né? Então, fosse por meio de brochuras, jornais, enfim, livros, como o Bakunin, o Estatuto está afirmando, ou por meio de fundações de associações públicas. Então, os sindicatos, sociedade de socorro mútuo, bibliotecas populares e, por que não, as escolas, né? Que acabou também, e a gente vai ver mais à frente, como acabou também sendo dos meios de propagar a ideia. Bom, contemporâneos ao Bakunin, a gente teve outras personalidades importantes, né? Então, Rames Guillaume,
Giuseppe Fanelli, Elisée Reclus, esses participaram também da Primeira Internacional. A Louise Michel foi uma mulher fundamental dentro do campo da educação libertária, tem vários relatos dela e reflexões sobre educação, e ela foi uma das figuras proeminentes da Comuna de Paris, em 1871, foi interessante buscar as coisas dela. O Anselmo Lourenço, que Anselmo Lourenço é um anarquista espanhol, e a gente vai ver um pouco mais na frente, vou comentar. Ele, além de ter sido um dos fundadores de uma das seções da Primeira Internacional na Espanha, ele vai ser colaborador ativo da Escola Moderna de Barcelona. Né? Por favor, pode falar. No caso, nesse período aí de tempo, né, o século XIX, tinham já brasileiros com os ideários anarquistas ou eles só vieram lá no início do século XX com a vinda dos imigrantes, principalmente de italianos, ao Brasil? Sim. Pois é, a gente tem algumas evidências, assim, alguns indicativos que circulavam, alguns periódicos já no final do século XIX, na última década do século XIX, com a palavra, né, anarquismo. Mas ainda ela era incipiente, né? Com certeza, assim, a presença dos imigrantes, a vinda dos imigrantes para cá, para o Brasil, foi que acabou dando, popularizou-se, né, o anarquismo a partir dessa vinda dos imigrantes para cá. Né? Mas que eu não consegui pegar o chat? Peraí. Na novela, Terra Nostra fala sobre, mesmo que pouco. Então, assim, a vinda dos imigrantes ela foi, sim, de fato, fundamental para que o anarquismo pudesse popularizar aqui. Então, e não só italianos, né, mas portugueses, espanhóis, que já estavam ali envolvidos. Na verdade, uma das propagandas que se fazia no Brasil era que o anarquismo era uma planta exótica, né, que não conseguiria ter campo fértil aqui. E foi justamente o contrário. Assim. A ideologia foi fundamental para a formação da classe operária aqui no país. Né? Bom, então o Anselmo Lourenço foi outra referência, que é também contemporânea ali ao Bakunin, e ele, como eu disse, ele vai ser figura fundamental para a fundação da Escola Moderna de Barcelona, vai ser colaborador ativo. Na verdade, o Anselmo Lourenço era tradutor dos manuais, né, que eram os manuais didáticos que eram usados na Escola Moderna de Barcelona. Ele era tradutor e editor, então ele também fazia a edição, né, a impressão desses manuais. Então, era uma figura importante. O Kropotkin Malatesta, talvez sejam aí, junto com o Bakunin, os grandes cânones, né, do anarquismo e as grandes referências. Assim. Sempre aqueles que querem conhecer, eles recorrem aos textos desses três para poderem conhecer melhor. Bom, então, uma síntese assim, bastante objetiva, então é interessante a gente falar que nesse período da segunda metade do século XIX, né, os primeiros anos ali que acaba surgindo o anarquismo, ele prioritariamente, se circunscreve prioritariamente ali na Europa. Né? O que não quer dizer que ele se reduziu à Europa. A gente vai ver, eu vou mostrar um mapa à frente do alcance do anarquismo pelo globo, como ele chega em outros continentes, mas ali no início, né, nessa passagem ali de presença do Bakunin ainda na Primeira Internacional e as primeiras reflexões do Proudhon, dá a gente a entender que se situa ali na Europa esse momento, né, inicial do anarquismo. Também é que ele preponderou na classe trabalhadora urbana, né, operária, embora a gente também veja que existe a presença do anarquismo em movimentos camponeses, como a Revolução Mexicana, que também vou mostrar, e o magonismo e o zapatismo tinham ali a presença de anarquistas dentro daqueles movimentos. A Mão Negra, na Espanha, que era preponderante, o anarquismo era um movimento camponês.
Então, assim, dá a ideia de que tinha-se, sim, um movimento camponês anarquista, mas se preponderou dentro das grandes metrópoles, nas áreas urbanas, né? E o período de auge do anarquismo foi esse período, né, que eu digo de áurea, 1850, a segunda metade ali do 19, e as 3 primeiras décadas do século XX, o que também não quer dizer que o anarquismo tenha desaparecido depois de 1930, né? Mas, assim, tem altos e baixos, né, o anarquismo, tem momentos de ascensão e de inflexão, mas que eu considero essa fase de 1850 a 1930 o grande momento que o anarquismo preponderou dentro da organização da classe trabalhadora. Então, a gente vai conseguir observar, e com diferentes proposições de organização dentro dos sindicatos, as 2 vertentes que acabaram sendo mais proeminentes foi o sindicalismo revolucionário e o anarcossindicalismo. Então, eles vão estar ali recortados dentro desse período, que vai ser um momento importante para o assento, né, para o assento do anarquismo. Bom, é o mapa que eu comentei, ainda que não tenha legenda nesse mapa, acho que tem questões metodológicas que o autor traz que, enfim, precisam ser discutidas, mas esse mapa dá pelo menos a dimensão do alcance, assim, da presença do anarquismo nos continentes, né? O pesquisador Michael Schmidt, ele faz um recorte de larga escala, então ele vai desde ali da segunda metade do século XIX até a década de 80, e aí os países que estão pintados, né, são a que teve presença do anarquismo, e aqueles que estão em branco é que não houveram registros, né? Mas existe uma escala de presença do movimento anarquista dependendo das localidades. Então, por exemplo, 1910, ali no México, a gente vê que está preto, porque se preponderou ali a presença anarquista na Revolução Mexicana. 1936 na Espanha, né, com a presença da CNT na Guerra Civil Espanhola, 1917 na Revolução Ucraniana e a máquina Vitina. Então, esses que estão em preto são aqui o anarquismo preponderou em algumas revoltas ou insurreições, né? Na verdade, 1918 ali no Brasil é a tentativa de insurreição no Rio de Janeiro, uma insurreição anarquista que foi planejada, mas que acabou não dando certo. Bom, então, com uma definição, né, do conceito do que seria anarquismo, é importante a gente então entender que o anarquismo ele se enfeixa de determinados pressupostos que a gente denomina de anti-autoritários. Então, sob a insígnia da não dominação, do combate de qualquer tipo de dominação, o anarquismo estava ali, né, propondo esse tipo de ideologia, combater todo tipo de dominação, seja pelo capital, que, né, se imprime através do trabalho. Então, por isso o anarquismo é uma ideologia anticapitalista, se for através do Estado, né, por entender que o Estado, a sua burocracia, ela apresenta uma cultura de privilégios, além de ser sua origem servinda de toda a lógica liberal, né, para poder conservar os interesses do capitalismo. Então, por isso também o anarquismo é anticapitalista. E, pelo menos nesse período que a gente está falando, né, do final do século XIX e início do XX, era quase que obrigatório também os anarquistas serem anticlericais, né? O combate à Igreja Católica e ao cristianismo se tornou marca presente ali, na verdade, não apenas dos anarquistas, mas todos aqueles intelectuais progressistas mais radicais acabavam se associando ao anticlericalismo, né? A representação que a Igreja tinha naquele momento, sobretudo a sua vocação para uma intervenção política junto à monarquia, sobre os estados absolutistas, então carregava uma carga, né, histórica, essa representação da Igreja. Então, não só os anarquistas eram anticlericais, mas a gente vai ver uma
liberais, né, e republicanos, que também vão ser anticlericais. Mas, nesse momento, também se predomina o anticlericalismo dentro do anarquismo. E isso é bacana a gente falar, porque assim, eu entendo que o anarquismo ele é uma ideologia que vai subsidiar o sujeito a pensar o seu contexto, né? Ele subsidia o sujeito histórico captar a sua realidade e as contradições da sua realidade. E fazer com que possa criar instrumentos de transformação social. E, geralmente, toda essa reflexão do anarquismo, ela gira em torno da esfera da luta de classe. Embora não seja a única, está também dentro do campo da religião, da ciência e da cultura, o anarquismo ele se torna digamos, essa ferramenta de leitura da realidade. E ele está encarnado em sujeitos reais, né? A sua presença é num contexto histórico real, em pessoas reais. E é por isso que é interessante a gente entender os contextos históricos da presença de grupos anarquistas em determinados contextos. Então, eu falar de anarquismo anticlerical hoje, falar do anarquismo e a presença do anticlericalismo naquele período é quase que natural. Mas, se a gente for pensar hoje, não é o mesmo. São problemáticas diferentes, então assim, a gente não vai ver que no campo do anarquismo hoje vão existir católicos, vão existir umbandistas, né, vão existir evangélicos. Então, não era uma problema. Hoje, essa questão da religião não é uma problemática para o anarquismo. Mas, para aquele momento, era. Né? Então, por isso que é entender os seus contextos. Essa dialética que é elemento fundante do anarquismo. Né? É poder fazer a crítica da realidade e a sua autocrítica. A autocrítica da própria ideologia. Né? E ela está nessa presença, nessa constante permanência, essa permanente transformação. Então, o anarquismo ele vai pensar a sua realidade, vai entender que projetos sociais e futuros ele está idealizando, e isso vai também, com o passar do tempo, vai modificando suas formas de atuar dentro dos grupos sociais. Né? Os grupos sociais vão pensar novas formas de mobilizar o anarquismo e a ideologia. Então, por isso que ela também está em permanente transformação. Essa ideia da dialética dentro do campo, dentro da ideologia, é fundamental para entender o quanto que ela está sintonizada com as problemáticas e as contingências do seu tempo. Bom, desculpa, às vezes eu dar uma pausa, gente, porque assim, tem muita coisa e eu fiz várias anotações aqui e aí eu preciso, às vezes, recorrer a elas, né? Bom, mas aí, como eu disse, assim, que o anarquismo tem um seu projeto futuro, que projeto futuro seria esse? Né? Então, ele se enfeixa nesses pressupostos anti-autoritários com a ideia de poder alcançar uma sociedade ou transformar essa sociedade de dominação capitalista para uma sociedade de um sistema de autogestão, né? Autogestionado, onde a população por si só se organizaria. Não se teria tutela do Estado, nem de nenhuma outra instituição que proveria dessa racionalização à sociedade e para poder organizar essa sociedade. Seriam os próprios sujeitos que se organizariam. E para que pudesse promover essa sociedade futura, o anarquismo pensou em alguns meios, né, de transformação social, como eu comentei antes, né, os sindicatos, as instâncias de socorro mútuo, né, as bibliotecas populares, cafés e cassinos, que eram lugares também de circulação, de formação da classe trabalhadora, mas a escola também ela foi uma instituição presente, bastante... os anarquistas foram bastante propositivos enquanto utilizar a escola como uma instituição vetor dessa promoção das suas ideias e dos seus pressupostos. Né? Então, a partir ali desse momento do século XIX, final do século XIX e início do século XX, a gente vai ver muitas experiências
anarquistas, né? Promovidas pelos anarquistas, muitas experiências escolares promovidas pelos anarquistas. Né? Agora, esse entusiasmo com a escola não é exclusivo do anarquismo, evidente. Né? A gente está num contexto de movimentos de renovação educacional naquele momento, que vão ver o quanto que a escola é importante, fundamental para poder preparar a infância para as mudanças daquele contexto que estavam ocorrendo. Né? Os processos de urbanização e industrialização que estavam ocorrendo ali no século XIX implicavam, né, diferentes reformadores a pensar formas de maneiras, né, de formar a população para poder se apropriar dessas novas mudanças que estavam acontecendo no contexto. Essa ideia do ser moderno, né, essa lógica do como que vai ser esse sujeito futuro, esse sujeito moderno, era uma das preocupações desses reformadores educacionais, e a escola acabou se tornando uma instituição primeira e fundamental para ser esse vetor de uma cultura da qual se dizia moderna. Né? E aí eu gosto desse termo do Aires, né, do Felipe Aires, que ele vai dizer que, bom, então temos que levar a infância para dentro da escola, a infância ela vai passar por uma quarentena para que depois ela pudesse ser lançada, né, para a sociedade, né, para a vida adulta. Então, vem desse entusiasmo da escola, né, de utilizar a escola para que possa colocar a infância dentro de uma quarentena para prepará-la para que depois ela fosse lançada à sociedade. Os anarquistas ingressaram nesse entusiasmo também, viram que a escola poderia ser importante e educar, né, a infância e a classe trabalhadora a partir da palavra e da experiência, do exemplo, né, que eles poderiam divulgar suas ideias, valores e pressupostos a partir da escola. Então, a gente teve algumas experiências escolares anarquistas, né, que eu vou comentar sobre algumas. Essa primeira, que ela não necessariamente foi uma experiência escolar, né? Ela foi um orfanato, então, o orfanato de Prévos, em Saint-Ouen, na França, do qual o diretor era o Paul Robin. Paul Robin, para mim, é o sujeito que vai inaugurar a presença anarquista dentro do campo educacional, da prática, né, das experiências propriamente ditas educacionais anarquistas. Paul Robin, acredito ser o primeiro. E também o Paul Robin talvez seja o principal intelectual dentro do campo educacional anarquista mais influente. Acredito que seja mais influente, inclusive, que o Ferrer e Guardi. Isso tem muito a ver, assim, primeiro, acho que a formação do Paul Robin. O Robin ele vai ter uma formação própria dentro do campo educacional, diferente dos outros anarquistas, que vão acabar instituindo experiências escolares. Ele vai estudar na escola normal, em Paris. Então, ele vai estudar pedagogia e ele vai circular ali naquele métier de reformadores educacionais. Né? Ele não vai ser um cara que vai ficar isolado dentro do campo anarquista apenas. Né? Então, ele acaba circulando também em outros ambientes intelectuais. Vale ressaltar que, por exemplo, ele tinha amizade com o Fernand Buisson, que talvez seja uma das principais referências da Europa naquele momento, no século XIX, dentro do campo educacional. Inclusive, é Fernand Buisson que vai conseguir esse cargo, né, de diretor do orfanato de Prévos para o Paul Robin. Então, acho que essa circulação e essa rede de contatos que o Paul Robin acaba adquirindo, ele dá essa dimensão também dele como intelectual dentro do campo educacional. A gente vai poder ver textos do Paul Robin, por exemplo, não apenas sendo apropriado por anarquistas, mas por liberais. Então, eu vi uma experiência na Espanha, a Instituição Libre de Enseñança, que muitos dos textos do Paul Robin, eles estão no boletim oficial dessa instituição. Né? Então, há várias reflexões do Paul Robin, publicado como modelo, né, educacional, sobretudo as questões sobre educação integral,
que o Porroban vai discutir naquele momento, eles acabam sendo apropriados por várias experiências escolares e não apenas pelas anarquistas, né? Então, acho que é bacana falar isso. Uma outra situação, o Porroban também foi da primeira internacional, da ala bakuninista, e ele redigiu uma reflexão, né, umas tratativas sobre educação e classe trabalhadora, educação e o proletariado naquele momento, a pedido do Marx. Então, o relatório que é aprovado em uma dos congressos da Primeira Internacional sobre educação e educação da classe trabalhadora foi redigida pelo Porroban e foi aprovada em um dos congressos da Primeira Internacional. Então, também vê como que o Porroban ele tem se torna essa referência ali no século XIX também dentro desse ambiente socialista. Uma segunda experiência que eu destaco aqui é a experiência da Larouche, ou a Colmeia, fundada pelo Sébastien Favre, também francês. Esse teve muita influência do Porroban, então, muitos dos escritos, né, sobre educação integral do Porroban, o Favre vai tentar implementar nessa nova experiência dele. Aí a gente vê também, até pela imagem, ela está destacando, né, o quanto que a intimidade que as reflexões dos anarquistas tinham quanto à educação, a intimidade entre a educação e o trabalho, né, como o trabalho podia ser essa atividade formativa também. Então, seria através do trabalho que se educaria a infância, né? Então, essa escola, a Larouche, ela era equipada com várias oficinas, nas quais a criança deveria circular em todas elas, para poder experimentar todas, e aí, no final dos últimos anos do curso, ela escolhia uma dessas oficinas e iria se aperfeiçoar naquela, né? O Favre chamava de borboletear, né, que a criança deveria borboletear em todas as oficinas, e ao final ela poderia se aprofundar em alguma específica que ele acabasse, enfim, tendo mais intimidade e desenvoltura, né? Mas, além de, claro, que nessas atividades de trabalho das oficinas tinha outras, né, outros saberes que estavam ali escolarizados, né, já. Então, o conhecimento científico também era transmitido dentro dessas escolas. Mas eu dou destaque as oficinas, porque me parece fundamental, foi um elemento, né, o trabalho foi um elemento fundamental dentro da educação anarquista e acabou ganhando notoriedade dentro das experiências, né? É o mesmo que ocorre com a Escola Oficina número 1, em Lisboa, Portugal. A gente vê também algumas oficinas aí de trabalhos manuais. A história da Escola Oficina número 1 é curiosa, porque ela não foi fundada por anarquistas, ela foi fundada por uma sociedade maçônica, né, foi por um grupo de maçons, e aí os anarquistas ingressaram para essa escola, né? E aí, em um dado momento, eles acabaram ali tomando proeminência e conduzindo a educação dessa escola, né? O processo pedagógico ali acabou tomando maior relevância dentro dessa ala anarquista de professores que estavam ali, né? Mas ela inicialmente não foi projetada, né? Ela não foi fundada pelos anarquistas. E eu acho bacana isso, porque vê também como que existem as próprias disputas dentro da escola, né? E como que essas disputas ideológicas, as disputas dentro da cultura, né, escolar, é importante da gente poder observar até para poder entender essas experiências, né? Acho que também acabou se tornando uma experiência relevante. Aqui no Brasil, o professor Luiz Barreira tem pesquisa sobre isso, né? Então tem algumas pesquisas sobre a Escola Oficina número 1, ela é conhecida, assim. Vale a pena também dar uma lida e tentar se aprofundar mais sobre ela. E aí, por fim, eu falo um pouco dessa experiência da Snaia Poliana, do Tolstói. É evidente que o Tolstói é reconhecido como um escritor, né? Mas ele também circulou ali nos meios anarquistas, né? Fez reflexões sobre o anarquismo e tal.
E ele era amigo do Proudhon. Então, geralmente a gente acaba associando o Tolstói também ao anarquismo. E aí que vale uma dessas contradições que é bacana também da gente sempre destacando. O Tolstói era cristão, né? E o Tolstói era cristão e se dizia anarquista. Então veja que, e nesse período do século XIX. Né? Então, embora a gente quase sempre venha associando o anticlericalismo ao anarquismo nesse período, haviam alguns que se identificavam com o anarquismo, mas eram cristãos. O Tolstói, assim, ele tinha questões muito particulares dele, né? Toda essa concepção naturalista dele. Ele, no final da vida, vai tentar montar uma colônia naturalista e cristã, onde as pessoas vão viver lá nessa cidade, na Snaia Poliana, enfim, tentando evitar determinados artificialismos, né? Tentando essa aproximação das pessoas com a natureza. E ele também acaba organizando essa escola dentro dessa proposta naturalista dele. A gente tem pouca coisa escrita, na verdade, em português eu nunca encontrei nada assim, sobre a Snaia Poliana. Existe em língua francesa, né? Então a gente conhece muito pouco sobre a proposta do qual o Tolstói tentou prover ali, né? Tentou promover ali na Rússia. Mas o que eu queria destacar é que, assim, vejam que como eu trouxe apenas algumas experiências, evidente, mas essas experiências, em alguma medida, acabaram trouxeram algum incômodo para essa inteligentícia republicana, liberal, reformadora, né, preocupada com a educação. Né? Eles vão ver que o anarquismo se encontrando ali também dentro do campo educacional poderia ser um problema, né? Poderia ser também um projeto concorrente a eles. E aí eu evidencio isso com esse trecho do Jean-Marie Guyal. Jean-Marie Guyal passou longe de ser um dos grandes intelectuais da pedagogia do século XIX, mas ele era essa figura também que estava ali dentro dos círculos reformistas, na França, e ele foi professor do Liceu de Condorcet, enfim, então ele foi uma figura, não foi notória, mas esteve ali dentro desses movimentos renovadores, né? E estava sintonizado no tempo com as questões e as discussões, né, os debates sobre pedagogia estavam ocorrendo. Esse livro que eu destaco, né, que é o Educação e Hereditariedade dele, talvez seja o mais influente dele, até hoje é publicado, tem em português, eu acho que a última edição que saiu foi em 2016, em português pela Martins Fontes, então, assim, para a gente ver o quanto que o livro dele ainda está circulando, né? Esse livro dele é de forte cunho evolucionista, tem uma presença do Spencer, do Herbert Spencer, muito forte no livro dele, tanto que ele divide o livro em educação integral, educação física, educação intelectual, educação física e educação moral. E a lógica desse livro dele é tentar apresentar alguns modelos pedagógicos de experiências que estavam ocorrendo na Europa, para mostrar como que projetar aqueles modelos como ideais, assim, que as pessoas deveriam reproduzir aqueles modelos. Então, ele vai falar lá de experiências sobre educação intelectual e vai destacar uma escola na Alemanha e tal. Mas, curiosamente, ele acaba se apropriando da Snaia Poliana, do Tolstói, mas não para dá-la como modelo, fornecer ela como modelo a ser reproduzido, mas o inverso. Assim, olha, isso aí a gente não pode copiar, isso aí é a barbárie. Então, acho que eu destaquei esse trecho para ver o que o Guyal estava falando ali da experiência anarquista do Tolstói, né? Então, ele diz: o sistema anárquico de Tolstói pode ser aplicável quando é um Tolstói que dirige a escola. Generalizado, ele seria intolerável. Não estamos absolutamente persuadidos de que, em qualquer lugar onde existam 3 crianças reunidas, o Espírito de Jesus esteja com elas. É quase sempre o espírito do diabo, ou seja, da barbárie primitiva e ancestral. Além disso, a escola deve ser a preparação para a vida social. A escola de Tolstói bem pode preparar a criança para a sociedade com a que sonha o grande escritor, sem juízes, sem prisões e sem exércitos. Mas a anarquia escolar é uma detestável preparação para a vida organizada e legal das sociedades atuais.
não convém, desde a escola, persuadir a criança de que sua única lei é seu prazer, reprimido pelo dos outros, que a vida é feita para se divertir, que estude e trabalhe quando isso lhe parecer bom, e que não faça mais nada quando tiver a ideia de nada fazer. Então, veja, além dele enfim, ter total desconhecimento sobre o anarquismo e quais eram as propostas das experiências escolares anarquistas naquele momento, ele vai, primeiro, acentuar qual é a proposta da escola na modernidade, né? Assim, olha, a escola está aqui para regular os instintos da infância. A gente precisa regular a vontade dela, porque a infância quase sempre tem um espírito do diabo nela, né? Da barbárie primitiva. Então, todas essas vontades instintivas e espontâneas, elas precisam ser reguladas, né? A ideia de liberdade para a escola nesse período, ela vem acompanhada com uma disciplinarização bastante presente, né, dentro da escola. Todo o processo de racionalização da escola vem com essa ideia de disciplina, né? Então, assim, o Guyal mostra, e ele não é velado, ele está falando, olha, a escola está aí para regular mesmo essas vontades, né? E, por outro lado, ele demonstra essa antipatia e o incômodo, né, da presença dos anarquistas dentro do campo educacional. Então, assim, olha, as escolas que eles estão tentando promover, a gente não pode copiar elas, né? Na minha tese, eu trouxe outras críticas, assim, que outros intelectuais fizeram às experiências anarquistas naquele momento, né? Eu acho que não vai dar para falar de todos, mas todos estão no mesmo teor, assim, tentar desqualificar as experiências anarquistas, porque viam que ela poderia ser, na verdade, que já era, né? Projetos concorrentes, né? Inclusive, é o conceito que eu trato na tese. As experiências anarquistas são experiências de projetos educacionais concorrentes ao liberal. Bom, então eu chego nesse último bloco tentando destacar a experiência da Escola Moderna de Barcelona, que, para mim, foi a principal experiência anarquista e com as quais outros anarquistas também apropriaram esse modelo da Escola Moderna em outras localidades, né? A Escola Moderna ela foi fundada em 1901 por Francisco Ferrer e Guardia, né, em uma junta consultiva. E aí é legal também falar sobre isso, porque essa junta consultiva tinha gente de todas as áreas, não eram apenas anarquistas, mas vão ter advogados, médicos, professor universitário, enfim. Então, acho que isso é bacana da gente entender também essas questões das redes de contato, né, que a instituição vai tomando e por que ela vai ganhando alguma referência e alguma notoriedade naquele momento, né? Eu acho que também tem isso, assim. A escola moderna ela acabou não ficando exclusiva ou circunscrita apenas aos anarquistas, mas ela acabou também ampliando seu diálogo, né, com outras personalidades ali em Barcelona naquele momento, inclusive políticos, né, liberais. Alejandro Lerroux, por exemplo, que era um deputado republicano, era amigo de Ferrer e Guardia e, enfim, tinha participação, tinha presença ali na escola também. Teve como sua primeira diretora Clemence Jacquiny, e para mim também acho isso importante, porque para mim a Clemence Jacquiny foi a mentora intelectual do projeto pedagógico da Escola Moderna de Barcelona. Então, enquanto Ferrer e Guardia foi essa figura pública e política, a Clemence Jacquiny pensou a educação dentro da escola. E talvez fosse até isso que ela acabou Ela teve algumas rixas, né, e alguns conflitos com Ferrer, e ela acabou ficando apenas 2 anos dentro da direção e depois se afastou. E se afasta fazendo críticas à escola moderna. Mas, assim, eu acho que mais ela foi uma figura importante, fundamental para pensar a educação dentro dessa experiência. A escola moderna ela era uma escola graduada, né, seriada, então ela tinha ali párvulos, né, que a gente pode chamar de educação infantil, jardim de infância, um grau médio e um outro superior, e atendiam crianças ali de 5 a 12 anos. Né? E tinha um público diverso, não eram apenas filhos de operários, mas a gente vai ver filhos de comerciantes, filhos de políticos. Então, por exemplo, Zurdo Olivares, que era um político, um deputado
naquele momento em Barcelona, a sua filha vai estudar na escola moderna. Os filhos do Odon de Buen, que era um geólogo, foi, inclusive, é reconhecido hoje como um dos maiores intelectuais da ciência, junto com Ramon e Cajal, na Espanha. O Odon de Buen era professor da Universidade de Barcelona e seus filhos estudavam na escola moderna. Então, é para a gente poder ver também que, enfim, a escola moderna não dava aula apenas para os filhos do proletariado, né? Também tinha filhos de outras classes sociais. E ela encerrou suas atividades em 1906 e acabou ganhando maior repercussão após a condenação e fuzilamento do Ferrer em 1909. O Ferrer e Guardia, na verdade, em 1906, a escola moderna ela fecha, porque um ex-colaborador da escola, que era o Mateu Morral, ele era um anarquista e ele era dessa corrente individualista, né, que a gente chama de insurretos, que praticavam a propaganda pelo fato, faziam, enfim, saques ou tentativas de assassinato, né, de determinadas figuras proeminentes, e acreditavam que aquilo ali poderia difundir a ideia, né, do anarquismo. O Mateu Morral era vinculado a essa corrente. E o Mateu Morral vai tentar assassinar o rei Afonso XIII, ele lança uma bomba na carruagem do rei, mas não mata o rei. E, enfim, em fuga, o Mateu Morral acaba se suicidando para não ser preso. E aí, como sabiam que Mateu Morral já tinha sido colaborador da escola moderna, isso era mais uma desculpa para poder fechar a escola moderna, né? Ela já era perseguida pela Igreja Católica naquele momento, justamente porque um dos aspectos da escola moderna era a sua presença anticlerical, né? O anticlericalismo era muito presente na escola moderna de Barcelona. Então a Igreja Católica fazia pressão para que a escola fosse fechada. E aí esse foi, né, a gota d'água, com o Mateu Morral tentando assassinar o rei. Era o suficiente ali, era o que era preciso para poder fechar a escola. E aí, em 1909, foi a Semana Trágica em Barcelona, foi um evento histórico também trágico. Na verdade, teve revoltas populares por causa de... Enfim, a Espanha, naquele momento, ela estava em guerra com alguns países ali da África, e estava ali numa tentativa... A Espanha estava querendo alistar, né, conseguir angariar ali pessoas para o exército, para que fosse para essa guerra, e aí, né, teve revoltas populares para que não houvesse esses alistamentos, né? Então foi chamado de Semana Trágica. E acabou também envolvendo questões anticlericais, teve queima de igrejas, assassinato de clérigos nesse momento. Então isso também acabou colocando foco no Ferrer e Guardia. Então, o Ferrer e Guardia foi preso nesse momento e foi colocado como um mentor intelectual da Semana Trágica, né? Ele participou de um processo que, enfim, não teve nem julgamento, na verdade, não teve nada, não teve testemunha direito, um julgamento bastante breve, e ele foi fuzilado. Então, a partir do fuzilamento do Ferrer e Guardia, a escola moderna acaba ganhando uma repercussão muito maior, porque a imagem do Ferrer, ele acaba percorre outros meios intelectuais, né? Não apenas os anarquistas. Assim, todos aqueles intelectuais progressistas que estavam ali lutando pelas monarquias liberais, institucionais dos seus países, acabaram se apropriando também da imagem do Ferrer. E aí, com isso, a escola moderna acaba também ganhando maior repercussão. E aí a gente vai ter, como eu disse, que a gente vai ter outras experiências, né, que vão ser apropriadas pelos anarquistas da escola moderna, vão apropriar inclusive o nome, né? Então a gente vai ter escolas modernas no Brasil, então a gente teve a Escola Moderna de São Paulo, número 1 e número 2, a Escola Moderna de São Caetano, e aí a gente vai ter Escola Moderna no Peru, Escola Moderna na Bolívia, Chile, Uruguai, Argentina, na Espanha, em várias localidades. A gente vai ter Holanda, Portugal,
que eu me lembre rapidamente, assim, é isso. No México, Cuba, nos Estados Unidos. Então, inclusive, se apropriando do nome, né? Escola Moderna. Então, e aí, geralmente, eles se utilizavam dessa estratégia, né? A escola moderna e a localidade, né? Então, Escola Moderna de São Paulo, a Escola Moderna da Itália, a gente teve em Milão, então, Escola Moderna de Milão. Né? Então, tinha esse modo de operar com a formação desses modelos, né, pedagógicos em outros locais. Aí é só a título de curiosidade, essa imagem 2019 do prédio onde era a Escola Moderna de Barcelona, né? Na Calle Bailén, número 56. Aparentemente o edifício é o mesmo, assim, a fachada se manteve, mas hoje é um prédio de moradia, né? E tem uma plaquinha lá do Ayuntamiento, que é digamos, a prefeitura deles, né? Em comemoração, enfim, enaltecendo ali que ali houve uma escola progressista, enfim, renovadora, científica e racional. Então enfim, isso aí é título apenas de curiosidade para nós, pesquisadores da história, a gente fica excitado com isso, né, de conseguir encontrar as coisas ainda em algum estado de conservação. E aí, gente, eu acho que esse diálogo com o passado nos traz uma nostalgia, um sentimento diferente. Então, para mim, foi isso. Assim, eu queria trazer só essas imagens que parece como que ainda se manteve viva a memória da escola moderna ainda hoje. Né? E, enfim, embora talvez a política republicana hoje na Espanha tenha, por alguns anos, né, viu a injustiça que fez com Ferrer e com a escola moderna, e aí tentou recompensar com algumas estátuas e nomes de rua ou plaquinhas para tentar recompensar a injustiça do passado que fez com ele. Existem alguns memoriais, né? Existe um memorial do Ferrer e Guardia em Barcelona, no cemitério onde está o corpo dele, tem, enfim, um lugar legal ali Na verdade, ele está enterrado do lado do Durruti, né? Que também foi um militante anarquista na Guerra Civil, participou da Guerra Civil, membro da CNT. Então, tem muitas pessoas que vão lá para poder ir no cemitério, enfim, lá ver o local que está enterrado Ferrer e Guardia e esses outros anarquistas, né? Mas tem alguns memoriais lá, enfim, a memória do Ferrer, em alguma medida foi preservada. Né? Bom, e qual era a proposta da escola moderna? Né? Então, assim, enquanto o objetivo foi contribuir, isso é o que se diz nos seus documentos de programa, né, da escola, seria contribuir corretamente para o ensino pedagógico baseado nas ciências naturais, que esse seria o substituto dos procedimentos tradicionais. E aí, assim, eu acho que é bacana a gente poder acentuar isso, porque vejam como que a escola moderna está acentuada, ela está sintonizada com esse processo de renovação pedagógica naquele momento. Né? Acho que a gente está nesse contexto aí do final do século XIX para o início do XX, há um movimento desses reformadores em dois sentidos. Primeiro, enaltecer a ciência e a razão como instrumentos de interpretação do mundo, de interpretação da natureza. E que a ciência seria o conteúdo da ciência, o conhecimento científico seria o conhecimento primeiro a ser difundido pela escola. Né? A escola seria a meca da ciência. Então, introduzir a ciência ali como predominante, um conhecimento fundamental ali na formação da infância. E claro que está circunscrita nesse processo de secularização, né, e de combate de determinadas representações do passado. Então, a lógica de combater os procedimentos tradicionais, como está escrito nesse documento da escola moderna, quer dizer, de combater com toda aquela pedagogia dita tradicional ou clássica, né, cujo propósito era dar ênfase no ensino das línguas, excessivamente memorialística. A escola que estava se construindo naquele momento, né, era a escola ativa,
qual a criança era o centro do processo educativo e que a criança deveria aprender fazendo. Era a partir das suas próprias experiências que a criança deveria assimilar o conhecimento científico. Então, assim, existe um lugar comum aí que a escola moderna ela também se insere dentro desse processo de renovação pedagógica. Ela está sintonizada com essas ideias de que o que é inovador naquele momento para a educação, né? E ele também está se apropriando dessas ideias inovadoras, né? E aí acabou tendo alguns aspectos ali naquele momento do que era essa escola inovadora. Uma delas era esse aspecto da seriação, né? Da graduação. A escola estava, agora, muito por influência da psicologia experimental, né, que vinha ali desenvolvendo suas investigações sobre o desenvolvimento da infância. Então, a escola deixava de ser uma escola simultânea, onde todas as crianças, né, de várias faixas etárias estariam numa mesma localidade e tendo aula com o professor, e agora a escola era escalonada, né? As crianças eram uniformizadas, então todas as crianças numa faixa etária semelhante, num nível de aprendizado semelhante, elas se encontravam nesse mesmo lugar com o professor. A escola moderna era uma escola graduada, como mostrei antes, né? E também para toda essa metodologia ativa, né, da assimilação do conhecimento que estava sendo proposto naquele momento, alguns saberes foram escolarizados, né, visando essa proposição. Então, por exemplo, lição de coisas, trabalhos manuais, a higiene. Então, eram saberes ali que tinham como propósito fazer com que a criança aprendesse pela experiência, fazendo as coisas, e que ela poderia assimilar o conhecimento científico a partir desse fazer, né? E aí eu não sei se vocês vão conseguir ver, né? Mas acho que ficou pequeno, não sei. Mas eu trouxe para comparar, porque no mesmo ano que foi fundada a Escola Moderna de Barcelona, foi promulgada uma lei na Espanha, na qual ela organizava, né, e colocava ali, oficializava, né, os programas, tanto das escolas públicas quanto as privadas na Espanha. E aí a gente consegue observar ali quais eram os saberes. Era doutrina cristã, noções de história sagrada, língua castelhana, aritmética, geografia e história, rudimentos do direito, noções de geometria, ciência, química e noções de ciências naturais, a higiene e fisiologia humana, desenho, canto, trabalhos manuais, exercícios corporais. Então, assim, tinha ali, estava sintonizado também, né? Porque os historiadores da educação na Espanha dizem que essa foi talvez também uma das principais reformas naquele momento, né? Pensar que todo período pregresso não tinha ocorrido nenhuma mobilização de reforma dentro do campo educacional na Espanha tão contundente ou de maneira que pudesse ser uma forma para pensar um sistema educacional nacional, né, na Espanha. Então, eles dizem que essa reforma de 1901, essa lei, né, de 26/10/1901, foi uma lei ali que é uma lei de transição, né, de passagem. E do lado o programa da Escola Moderna no ano de 1905, 1906. E a gente vai observar também alguns saberes muito semelhantes a essa que está na lei, né? Trabalhos manuais, lição de coisas, o canto, né, que era o solfeu, o canto, o desenho, a higiene, exercícios corporais, que está ali na ginástica, né? Assim, também está sintonizada ali com esses saberes daquele momento. Os únicos saberes que a escola não vai incorporar no seu programa vai ser a doutrina cristã e as noções de história sagrada, que, como a gente vai ver, e como eu já comentei, né, a presença do anticlericalismo era bastante contundente na escola moderna, né? Bom,
E aí, assim, eu selecionei alguns conceitos aqui para tentar mostrar para vocês algo que me parece ser distinto da escola moderna de Barcelona, que se difere de uma concepção liberal de escola, né, de educação. Então, assim, provavelmente vocês estão... Diga. Pode falar, meu caro. Adilson. Adilson, está desligado seu microfone. Obrigado. Ok, boa noite, professor. Boa noite, colegas. Conseguem ouvir bem, professora e professor? Sim, sim, sim. Professor, só uma dúvida aqui, que está me afligindo a minha cabeça aqui. Eu não anotei quem foi que falou esse dizer aí, mas na questão do sujeito, no primeiro momento, quando o senhor começou a apresentação, falou o seguinte: homens inteligentes, enérgicos, discretos e de boa vontade, sinceramente devotados a nossas ideias. Agora, chegando agora nessa parte relacionada ao que nós entendemos como escola moderna, essa escola ela perde um pouco esse viés anarquista no momento em que caracteriza-se por uma experiência de nível de massas, ou não tem nada a ver uma relação com a outra? Ou não tem nenhum recorte ideológico aí nesse sentido? Não, ela tem um recorte ideológico, é claro, embora o Ferrer e Guardi ele vai tentar, por vezes, deslocar que a experiência da escola ela não necessariamente é ideológica, né? Mas é evidente que assim são levantados outros tipos de comportamento, outros tipos de conduta, outros tipos de forma de atuar, que não necessariamente são aquelas que foram desses dizeres que você está acentuando aí, que está dentro do Estatuto da Aliança da Democracia Socialista do Bakunin, lá em 1868. Né? Então, assim, a escola ela vai ter, sim, uma predileção ao anarquismo e a gente vai poder observar algumas coisas. E aí é justamente nessa parte que eu acho que eu vou poder fazer alguns destaques daquilo que eu acredito ser distinto da escola moderna de Barcelona e que a gente possa tentar fazer um diálogo com a ideologia, né, com o anarquismo. Porque, enfim, vão ter muitas similitudes com esse movimento de renovação pedagógica daquele momento, a escola moderna. Mas eu também acredito que ela tenha alguns aspectos que se distinguem. Né? Beleza? Ok. Bom, então, acho que um dos conceitos que foi praticamente universal naquele momento era o conceito de educação integral, foi apropriado por diferentes intelectuais, e vinha com essa perspectiva de que a educação ela deveria ser ativa. Então, era formular uma educação que ela pudesse tanto desenvolver as faculdades intelectuais, quanto, né, a física e a moral da infância. Né? Mas eu acredito que a escola moderna ela acaba se apropriando desse conceito, fazendo uma associação também política. Então, primeiro, eu acredito que a escola moderna tenta equivaler a formação integral, a formação intelectual e a prática, no sentido de que ela também estava buscando um rompimento com a lógica do trabalho capitalista, né? Com o meio de produção capitalista. Então, enquanto, naquele contexto, existia um trabalho intelectual que era reservado a uma burguesia, a uma elite burguesa, e que o trabalho físico, né, o trabalho braçal, ele estava destinado ao proletariado, a escola acreditava que nessa formação de equilibrar, né, tanto um trabalho intelectual e um trabalho físico, ela poderia romper com essa desigualdade e romper com essa lógica do meio de produção capitalista. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto. O segundo está dentro do campo da popularização da ciência. Então, da mesma forma como a gente vai ter um trabalho intelectual que vai ser reservado para essa elite burguesa, o acesso à ciência também ela era privilégio. Né? Nem todos tinham acesso ao conhecimento científico. Então, os anarquistas compreendiam que, bom,
A ciência é patrimônio humano, o patrimônio da humanidade. Então, ela não deve ter reservas, ela não deve ser privilégio de ninguém, ela deve ser difundida a todos. Então, a ideia também da educação integral vinha com essa intencionalidade de poder promover a ciência ao alcance de todos. E a ideia do autogoverno, que eu acho que está dentro dessa dimensão moral e comportamental, os anarquistas acreditavam, a escola moderna acreditava, os agentes da escola moderna acreditavam que nessa equação, né, de poder somar tanto a formação teórica quanto a formação prática, potencializaria, né, a formação do sujeito, da infância. Ele conseguiria se emancipar, né, a partir dessa formação que combinaria tanto o conhecimento teórico quanto prático. O saber, ele seria, enfim, estaria mais presente, ele seria mais contundente no sujeito. E entender que a lógica do trabalho para os anarquistas, e eu acho que uma tradição socialista de maneira geral, compreende o trabalho como uma ação humana primeira, assim, ela é a essência humana. O ser humano precisa de trabalho para que ele possa subsistir, né? Para poder suprir sua necessidade. Então, a relação do trabalho é a relação de que o homem, a partir do trabalho, o homem, a mulher, a partir do trabalho, se apropria dos elementos da natureza e cria o mundo à sua volta. Então, é desse processo de criar, desse processo de ter habilidades industriosas, né, de ser esse indivíduo industrioso, ele poderia ter autonomia, ter autodeterminação e poder autorrealizar-se. Então, toda a ideia de autogoverno, de ter autonomia e independência, ela está nessa composição de que o ensino ela deveria potencializar todas as faculdades, né, que existem no ser humano. Então, combinando tanto o trabalho teórico quanto o prático, ele poderia construir essa independência e essa autonomia a partir dessa lógica de trabalho, né, de autorrealização e autodesenvolvimento do sujeito. Então, essa é um primeiro aspecto dessa noção de educação integral, que eu acredito ser distinto. O segundo, eu acho que está dentro da dimensão de revelar as contradições da modernidade e do capitalismo. Uma das atividades, né, que ocorriam com alguma frequência na escola moderna, na verdade, essa também era uma atividade, um saber assim, que era cotado como inovador naquele momento, nos programas das escolas, né? Que eram as atividades excursionistas, né? Os passeios e excursões. Geralmente, esses passeios e excursões eram feitos em ambientes naturais, enfim, bosque, floresta, no qual as crianças estavam ali naquele meio natural e o professor poderia desenvolver conhecimentos de geologia, geografia, mineralogia. Enfim, isso ocorria, né, também na escola moderna. Mas a escola moderna ela também levava os alunos para as fábricas e para as indústrias, né, como essas atividades excursionistas. É claro que tinha essa dimensão de poder enaltecer o quanto que a ciência e a indústria trazia de progresso para a humanidade, mas, ao mesmo tempo, ela também fazia com que aquela atividade fosse uma crítica social e mostrasse questões ali que impactavam a classe trabalhadora e o proletariado naquele momento. Então, eu trouxe um trecho de uma dessas atividades que foi realizada na escola moderna, que foi uma visita a uma fábrica de farinha. Levou os alunos a uma fábrica de farinha, que era, se eu não me engano, era em Aragon, se não me engano, a província. Então, os professores ali foram enaltecer, vejam como que a ciência e a indústria agora consegue produzir mais em grande escala, né, a farinha, que é um dos ingredientes fundamentais para a produção do pão e está dentro da nossa dieta, da nossa alimentação. Mas, ao mesmo tempo, enquanto a ciência e a indústria conseguem produzir em grande escala e com essa velocidade,
ainda existe gente passando fome, inclusive aqui em Barcelona. Então, vocês vejam que contradição absurda e tal. Então, no relato dessa atividade, os professores estavam querendo destacar não apenas a importância da ciência e da indústria para a humanidade, mas também as contradições que podem ser derivadas dessa construção da ordem capitalista, né? Então, vou fazer só a leitura breve. Desde o homem das primeiras eras, que depois de descobrir os rudimentos da agricultura, associou o início da indústria à fabricação de pão, moendo o trigo entre duas pedras, até o dia em que a farinha é produzida em tanta quantidade e com uma perfeição tão requintada, uma maravilha da ciência e suas aplicações, as necessidades da vida. A esfera do conhecimento e sua utilização é grandiosa. O que é conhecido e o que se pode fazer é admirável. Entretanto, é triste que, paralelamente a tanto progresso, ainda exista injustiça, mantendo constantemente aberta a ferida do pauperismo. A humanidade que possui uma planta como o trigo, que une suas excelentes condições nutricionais com a sua extraordinária fertilidade, a quem morre de fome. Bem, aqui em Barcelona não demoraria muito para encontrar famílias atoladas em miséria deplorável, né? Então, assim, essa era uma das questões que estavam se tratando ali sobre essa contradição do capitalismo, né? Mas em outros relatos vão falar sobre trabalho infantil, sobre insalubridade e as péssimas condições das fábricas, né? Onde os trabalhadores, onde a classe trabalhadora trabalhava, os castigos físicos, né? Que essa classe trabalhadora, muitos delas sofriam nas indústrias. Então, assim, eles estavam, de fato, né, com a proposta de poder, nessas atividades, mostrar essas contradições que o capitalismo também revelava ali naquele momento. E, por fim, eu acho que, como eu disse, o anticlericalismo é um dos grandes aspectos que está presente na escola e, enfim, certamente não foi o anarquismo que criou o anticlericalismo e tampouco foi a escola moderna que criou, né? Mas o que eu acho que é distinto é a escola ter isso como um conteúdo dos seus saberes, né? Então, ela vai ensinar, de fato, o anticlericalismo na escola. Esse é um livro, Origem do Cristianismo, que foi traduzido pelo Anselmo Lourenço, que eu recordei ali um momento atrás, falando dessa uma personalidade do anarquismo importante. O texto original, se eu não me engano, se chama Ciência e Religião, ele está em francês. Enfim, é um texto assim, positivista e de críticas contundentes ao cristianismo. Está falando que o cristianismo não presta, né, que todos devem combater a religião, sobretudo a religião cristã. Isso era um livro de leitura da infância. Isso daí se utilizava em aula. E aí, só para que a gente possa ver assim, a dimensão e o quanto que eles acreditavam mesmo que, de fato, o ensino disso era importante, esse é um trecho da introdução desse livro, escrito pelo Ferrer. Então, ele vai dizer: a antiga pedagogia, que se destinava a ensinar ao povo a inutilidade do conhecimento, de modo que eles sonhassem com compensações celestes de felicidade eterna, ou temessem castigos eternos, acostumava preencher os livros de primeira leitura da infância. A escola moderna, que aspira a formar inteligências livres, responsáveis, capazes de viver no total desenvolvimento das faculdades humanas, objetivo único da vida, precisava necessariamente adotar para o caso específico da elaboração do seu quarto livro de leitura uma composição diferente, de acordo com seus métodos de ensino. E para esse fim, o ensino dá verdades comprovadas, sem desinteressar-se da luta entre luz e trevas. Julgou necessário apresentar um trabalho crítico que, com dados positivos e refutáveis, iluminou a inteligência do aluno, se não no período da infância, depois, já homem, quando intervenha no mecanismo social e nele tropece com os erros, os convencionalismos, a hipocrisia e as infâmias escondidas sob o manto do misticismo. Há ofensas graves, assim, sérias quanto à religião, né? Revela o quanto que
a oposição à Igreja Católica e ao cristianismo naquele momento, e como que a escola moderna e o Ferreira, eles não têm vergonha de esconder isso. E isso está num livro de leitura específico que era tratado lá. Mas isso apresenta também em outras atividades, em outros saberes. Por exemplo, de higiene. Então, o ensino da higiene era fundamental para as escolas, acreditavam que deveria mitigar os efeitos, né, daquele contexto de pauperização, de miséria, enfim, de insalubridade. Então, o ensino da higiene era fundamental dentro da escola moderna. E aí, para argumentar ou justificar, né, que a higiene era um saber fundamental dentro do programa da escola, o Ferreira ele vai justificar da seguinte maneira: a respeito da higiene, a sujeira católica domina a Espanha. San Alejo e San Benito Labra, não os únicos, nem os mais característicos porcos que aparecem na lista dos supostos habitantes do Reino dos Céus, mas um dos mais populares entre os imundos e inumeráveis mestres da imundície. Nós combatemos a sujeira de forma prudente e sistemática, demonstrando às crianças a repugnância que emana de todo objeto, de todo animal e de toda pessoa suja. De ao contrário, o agrado e a simpatia que devem sentir frente à limpeza. Então, vejam, o Ferreira ele opera com essa lógica do certo e errado, do bom e do ruim, e se apropria, assim, lança uma carga de desqualificação à Igreja Católica e aos santos católicos, para poder justificar e enaltecer o quanto que essa perspectiva da higiene é fundamental dentro da escola e quanto que eles estavam certos. Então, o errado, os imundos e os porcos são os santos da Igreja Católica, e nós que estamos apropriados com a razão, com a ciência, né, e operamos com elas para divulgar esse saber, que é a higiene tão fundamental, mostramos à criança que ela deve ter agrado a isso, e antipatia a todas essas imundícies que provêm da Igreja Católica. Então, assim, eu acho que esse aspecto, né, esse traço do anticlericalismo é uma outra questão que se apresenta ali como distintivo dentro da perspectiva anarquista comparado a uma perspectiva liberal naquele momento, né? E, sobretudo dentro do contexto espanhol, que cabe lembrar também era um contexto excessivamente conservador. A Igreja Católica, naquele momento, além de ter grande influência política, era ela que ordenava o sistema educacional naquele momento, né, no início do século XX. Então, ter uma posição dessa, pelo menos para mim, não me parece pouco, né, e ainda mais de forma aberta, assim, né, sem vergonha. Estava declarado essa antipatia com a igreja e com o cristianismo. Bom, no mais é isso, gente. Falei demais, mas não dei tempo nem para o pessoal perguntar. Perdão. É isso, obrigado. Obrigada, Pedro, mais uma vez. Foi ótimo ouvir você. Eu anotei algumas questões aqui, né? Mas olhando para o tempo, eu queria abrir para discussões, saber se alguém quer fazer mais questões, quer levantar a partir daquilo que a gente discutiu em outras aulas, ou daquilo que vocês, enfim, têm de interesse na discussão sobre a história da educação e anarquismo mesmo. Tá aberto o microfone, tá aberto o chat, o que vocês quiserem. Tem duas perguntas. Uma foi da Josi, mas ela acabou precisando sair. E aí a gente organiza a partir da Josi e do Márcio. Pode ser? Pode ser. Márcio, se você quiser abrir seu microfone, pode ficar à vontade, senão eu posso fazer a pergunta para você, mas me diz o que você prefere. Pode fazer a pergunta, fazendo um favor. Tá bom. Então eu vou... professor Pedro, eu posso fazer primeiro da Josi, depois do Marcelo? Claro. Tá. A pergunta da Josimari todas as crianças atendidas pela escola moderna, sobretudo das classes operárias e camponesas, tinham os mesmos direitos em relação aos demais? E aí ela fala que ela fez uma breve leitura do Proudhon
e ela entendeu que as crianças também trabalhavam em troca de alguns privilégios, e como elas conseguiam frequentar uma instituição escolar e ainda ter acesso aos livros, e também ela comenta sobre uma forma de disciplinar os corpos. E aí ela pede desculpa que ela precisou sair e agradece a sua fala e o espaço. E agora a pergunta do Márcio, se é possível perceber que o anarquismo pode ser considerado uma filosofia política, e se essa filosofia serviria hoje em nosso contexto como alternativa contra uma escola conservadora. Legal, eu vou começar pela do Márcio. Então, assim, certamente é uma filosofia política. E mais, assim, eu diria que é uma filosofia da política da vida. O anarquismo, a minha fala inicial, até quando estava explicando sobre um pouco da ideologia e da sua definição, quando eu disse da dialética, né, que é um elemento fundante da ideologia, o quanto que ela acaba por estar sintonizada dentro das problemáticas da vida comum da classe trabalhadora. Então, ela não está... Porque, veja, o anarquismo, ou as problemáticas do anarquismo, elas não estão colocadas a priori, elas não são especulações abstratas. A especulação abstrata talvez seja o seu projeto futuro, que é utópico, né? Está dentro do campo da utopia no sentido de que, bom, estão pensando um determinado projeto social na qual é preciso profundas transformações na sociedade e que não foram implementadas, né? Então, tem uma ideia de uma previsão e é uma ambição futura, por isso que eu a coloco como uma utopia, o que não quer dizer que é uma quimera, né? Que não é uma possibilidade. E que como que essa ambição ela tem que estar dialogada com o seu presente, né? E com a vida real, concreta das pessoas. Então, por isso que fatalmente, ela está, categoricamente, ela está, sim, como uma filosofia política ligada às necessidades, né? A esse marco de necessidades e de interesses da classe trabalhadora associada ao seu projeto futuro. Então, agora, se ele é possível dentro de uma escola hoje, assim, ontem eu estava discutindo até, eu estava conversando com a Kemi, que eu participei de uma outra atividade do projeto de extensão aqui da UFMG, e estava discutindo isso, né? Corpos e atividades não hegemônicas dentro da escola, né? Assim, eu acho que eu entendo que a escola é uma instituição de disputa, e a gente tem que disputar mesmo a escola hoje. Melhor que ela esteja aí, que a gente possa se introduzir e tentar propor diferentes projetos e se possível, esses projetos de não hegemônico, de combate a determinados paradigmas, né, e cânones aí da educação. É necessário um processo de descolonização de fato. Agora, se o anarquismo ele é o ideal hoje, eu não sei, eu acho que isso cabe aos anarquistas mostrarem no sentido de que, olha, a gente precisa então disputar esses lugares e mostrar que a escola é um lugar fundamental e que a gente pode atuar com essas ideias libertárias dos nossos pressupostos, e eles podem vir a ser uma ferramenta dentro da escola para propor novos projetos, né? Agora, isso não tem receita, né? E não tem receita nem o marxismo, nem o liberalismo, nem nós anarquistas. Talvez nem a escola liberal deu certo. Então, nem eles sabem direito como que deveriam atuar. Mas eu acho que devemos disputar, né? Acho que isso sim está colocado. A gente não deve estar alijado desse processo, né? Acho que a gente deve fazer parte dele também. Agora, isso também deve ser pensado a partir das problemáticas de cada local, né? Então, você pensar uma escola, acho que a ideia de escola é muita coisa. A gente tem muitas referências de escola. Eu penso na minha aqui. Eu acho que um dos combates que é possível é recuperar determinados conteúdos que foram esquecidos da escola. Por exemplo, conteúdos, eu sou da educação física, né? Então, conteúdos que estão associados a tradições populares. Se convencionou, por exemplo, dentro da educação física, que os nossos conteúdos são aqueles oriundos da Europa, né? São modismos europeus. O esporte, a ginástica. Não quer dizer que práticas corporais anteriores aos europeus a gente não tem aqui? A gente não teve povos originários, não praticavam, não tinha corpo? Os sertanejos não têm corpo, eles não tinham práticas próprias? Caiçaras, campesinos, né?
Então, eu acho que uma forma de combate é essa, recuperar tradições populares. Até porque é papel da escola a defesa do patrimônio cultural. Então, se a gente pode se apropriar de determinadas tradições e tentar, de modo a conseguir um contraste com esses outros conteúdos que estão presentes em algumas disciplinas nossas, né? Eu acho que isso talvez seja uma via importante, ou pelo menos interessante, né? De demonstração de resistência e tal. Agora, quanto a da outra colega, veja, assim, nada me... pelo menos nas fontes e, enfim, o que eu pesquisei, nada me mostra que havia uma desigualdade entre os alunos, né? Quanto a ter acesso a livros. Pelo contrário, a escola moderna, eu não cheguei a comentar isso, a escola moderna tinha uma editora própria. Tinha uma editora para produzir os seus próprios livros, né, os seus manuais de leitura, nas quais estariam ali alinhados o que eles acreditavam ser aceitáveis, né? Estava alinhado a essa concepção pedagógica deles. Então, não era à toa que ele estava publicando ali um livro anticlerical e dando para as crianças, né? Então, assim, ele tinha um próprio processo de editoração, uma própria editora para produzir esses manuais. Então, não creio que tinha dificuldade de acesso aos livros, né? Mas também não vejo nenhuma outra circunstância que houvesse distinção entre os alunos. Agora, disciplina do corpo tinha. E tinha porque ele estava dentro dessa lógica de racionalização como era da escola da modernidade naquele momento, né? Por exemplo, atividade de inspeção de saúde. Havia uma atividade de inspeção de saúde que era feita com um médico dentro da escola moderna. O médico, ele escrutinava a criança antes de entrar na escola. Então, via se ele estava com as mãos limpas, com os trajes limpos, né? Enfim, com a cabeça limpa, para que ele pudesse entrar. Se ele não tivesse, ele tomava banho na escola. Então, veja que como tinha todo um processo de higienização e sanitização dessas crianças. Em alguma medida, a gente pode falar que isso, sim, de fato, é regulação dos corpos, né? Está tentando incutir novas condutas ali naquele momento, os quais acreditava que essa perspectiva higienista era fundamental. É claro que tem um escopo político por trás disso, né? Os anarquistas acreditavam que ensinar higiene e saúde, ensinar higiene para a infância e para a classe trabalhadora seria uma forma de mitigar efeitos do processo de urbanização e industrialização. A gente deve lembrar que naquele momento, fome, miséria, carestia da vida, falta de acesso à água potável, insalubridade, local de trabalho e moradia. Então, os anarquistas acreditavam que ensinar higiene seria uma forma de sobrevivência. Então, assim, olha, a gente vai tentar mitigar os efeitos desse desgaste, desse prejuízo que o capitalismo gera à classe trabalhadora e que, de alguma forma, poder realizar a manutenção da vida orgânica desse sujeito, né? Então, o modo de resistência ali seria existir. Alguém mais? Obrigada, Pedro. A Sandra, Karina, Marcos, alguém? Eu queria colocar uma questão, assim, eu estou cheia de coisinhas pensando aqui. Tá. O que eu acho que é muito bacana, né, Pedro, quando uma fala instiga a esse ponto e a gente fica aqui cheio de possibilidades de perguntas, tentando organizar as ideias, acho que já fez valer muito a pena. Mas eu queria retomar, na verdade, porque eu estou tentando pensar os alunos que passaram esse semestre comigo, em especial, entendendo, por exemplo, que a gente está discutindo desde o século XVI até chegar à primeira metade do século XX, a história da educação. E quando a gente chega nessa virada do 19 para o 20, e essa proposta de uma educação marxista, socialista, comunista, anarquista, a gente deixou o anarquista para hoje. Então, ninguém tratou especificamente de uma educação anarquista, mas a gente tratou como similaridades.
Mas uma das perguntas que apareceram nas aulas anteriores foi para mim muito instigante, assim, apesar dela parecer muito ingênua, ela foi tão instigante porque era algo mais ou menos assim. Eu não vou dizer de quem foi a pergunta, se vocês quiserem se identificar, mas, professora, e o Pedro falou isso, né? Quando o Pedro começou a falar das escolas oficinas, da forte relação que o movimento anarquista, socialista, comunista tem com o trabalho, que o trabalho é formativo, que é pelo trabalho que se forma. O Marx tem uma discussão forte nesse sentido. E aí a pergunta foi assim, mas se é pelo trabalho, e hoje na sociedade atual, neoliberal, todo mundo é pautado pelo trabalho, se hoje, no século XXI, tem um movimento de um ensino secundário profissionalizante, assim como teve na época da ditadura, então qual é a diferença de uma educação pautada pelo trabalho, por uma educação preocupada com a formação, com esse ensino profissionalizante, com essa proposta que o anarquismo, o comunismo, o socialismo expõe sobre a importância e a grande valorização do trabalho? Sim. Então, eu respondi, a gente tratou disso, mas eu queria que eu acho que você já, na sua fala, pautou bem, mas se a gente pudesse dar uma pincelada nisso, justamente para pensar as possibilidades de marcar bem a diferença, né? Sim. Eu acho que primeiro romper com a lógica do trabalho capitalista, né? Então, veja, no capitalismo a gente tem uma lógica de que o trabalho produtivo, que é o mesmo o trabalho que os socialistas defendem, existe no capitalismo, né? É você produzir algo que ele vai ter um valor de uso. Mas o trabalho, na lógica de produção capitalista, ela também julga um valor para aquele produto. O que é fruto do trabalho, inserido nele, é criada uma mais-valia, um excedente, do qual naquilo ali vai ser aquele produto, ele se torna mercadoria, ele se torna um produto de troca, né? Ou seja, essa lógica, dentro do campo da tradição socialista, a gente chama de trabalho morto, trabalho abstrato. Ele não tem um valor de uso, ele se julgou a necessidade de realizar aquele trabalho para que pudesse adquirir o lucro, né? Para que pudesse adquirir essa mais-valia. Dentro do trabalho socialista, não. A lógica é que, o trabalho, o sujeito, ele necessita do trabalho porque ele necessita subsistir, ele necessita existir. E para que ele possa existir e suprir suas necessidades, ele precisa trabalhar. Então, é na lógica de poder construir os meios e as formas para a sua existência. O trabalho, então, ele é a essência humana. É ele que provê a existência humana no mundo. E está dentro dessa lógica de que ele vai se compor, né? Ele vai se apropriar dos elementos da natureza para que ele possa ter uso para essa sua necessidade. Ou seja, ele não se apropria da natureza com a perspectiva de realizar uma troca do que é fruto desse trabalho, mas é para poder manter a realização dessa manutenção da sua vida. Tendo também que esse trabalho ele tem uma perspectiva coletivista, social. Ou seja, o sujeito ele não trabalha somente para si, mas ele trabalha para prover os próximos, o comum, né? Então, tem uma perspectiva solidária, altruísta aí. Então, é a lógica de que, olha, eu vou trabalhar, mas do que é fruto do trabalho, ele tem um uso, não para mim somente, mas ele tem um uso comum. Ele tem uma perspectiva social. Então, isso corrompe também com essa lógica da produção, dessa lógica de produção capitalista. Além dessa questão que eu falei da educação integral ali para os anarquistas, né, dentro desses conceitos de equilibrar o trabalho manual e o teórico, né, o trabalho intelectual e o prático, né? Então, acredito que essa também seja uma das perspectivas de que queira romper com essa lógica do trabalho profissionalizante, né? Como que é? Porque o profissionalizante, ele é isso, é profissionalizar para aquele trabalho prático, né? Não necessariamente ele vai ter acesso à ciência, né?
Talvez seja apenas a habilidade manual que ele vai aprender ali. E era o que acontecia no trabalho, nos ofícios, né? Nas escolas de ofício, nas escolas de artífice. O sujeito estava ali aprendendo, mas era aquela habilidade manual, não necessariamente ele está tendo acesso a um conteúdo teórico e científico. Não sei se respondi, desculpa, Kenel. Excelente, 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 muito bom. Gente, eu tenho um monte de perguntas, mas eu queria que vocês perguntassem. Né, Márcio? Pois é. Tem uma outra questão, é firula essa, mas eu vou aproveitar que tem... Ah, vai, Igor, você, por favor. No caso, estava pensando aqui de como que o movimento anarquista foi afetado no Brasil pela ditadura do Vargas e depois pela ditadura de 64. Ao mesmo tempo, ele ficou muito atrelado ao estereótipo do punk. Como que é a realidade do anarquismo no Brasil na nossa contemporaneidade? Legal. Como os fatos anteriores o afetaram? Uhum. E veja, de fato eu tive que fazer recortes, eu não pude falar de muita coisa, né, sobre até próprias experiências, né, anarquistas, escolares, né, no anarquismo aqui no Brasil, e sobre a presença anarquista aqui no Brasil. Veja, esse período, de fato, não é um período que eu pesquisei, né, pós-Vargas e 64, e eu até posso indicar alguns textos para você ler. Agora, de maneira assim, bastante genérica, assim, pontual, que eu posso dizer, é que existe uma fase que o anarquismo ele vai acabar tendo um declínio, né? Isso é a partir da fundação ali do Partido Comunista, em 25. Inclusive, o Partido Comunista aqui no Brasil é fundado por alguns anarquistas, né? O Astrogildo Pereira e o Otávio Brandão, eles acabam ali por aqueles acontecimentos da Revolução Russa de 1917, acabam ficando deslumbrados e acabam cedendo e indo para o comunismo. E eles são grandes referências aí do comunismo na história e foram os fundadores do Partido Comunista. Então, assim, eu acho que a partir desse momento, ali de 25, os primeiros anos da década de 20, começa o anarquismo perder protagonismo, sobretudo dentro dos sindicatos. Foram mais de 20 anos ali com a presença massiva, né, intensa dos anarquistas dentro dos sindicatos. E aí, após ali 1917, após os anos 20, começa esse declínio, né? Então, eu acho que uma das características que eu posso observar desse contexto histórico é isso. Agora, não quer dizer que não existia anarquismo, né, depois desses anos, né, de 1930. Os anarquistas ainda estão presentes ali, fazendo trabalho de base, tendo suas atividades, organizando a classe trabalhadora, mas de forma mais tímida. E aí eu sugiro que você pesquise alguns colegas aí que são fundamentais, inclusive porque eles se apropriam justamente desse campo de pesquisa da história do anarquismo enquanto ideologia dentro do campo organizacional da classe trabalhadora. Então, Rafael Silva, acho que é um bom... Na verdade, o ITA, deixa eu procurar o nome todo para você do Instituto, que eu acho que esse vai te dar boas referências. Chama Instituto de Teoria e História Anarquista. Eu vou escrever aqui no chat. A Sandra está comentando aqui no chat que o anarquista que ela pesquisou se associou ao Partido Comunista no interior de São Paulo. E aí é bacana a pergunta do Igor, Instituto de Teoria e História Anarquista. Uhum. Ô Pedro, se você não se importar e também quiser deixar aqui o seu e-mail para as pessoas entrarem em contato, até porque você disse que podia passar referências, enfim, para as pessoas mesmo interessadas no tema poderem trocar um pouco de informações. Gabriel. Oi, Gabriel.
Estão me ouvindo? Obrigada, Pedro. Agora sim. Uhum. Eu falei a pergunta aqui, enfim. Obrigado pela oportunidade. Eu sou o Gabriel aqui de Ponta Grossa, Paraná, da UEPG. Pesquiso educação social, mas tenho um interesse na história da educação popular. E queria perguntar para o professor sobre as experiências anarquistas na educação popular no começo do século XX, aqui no Brasil. Obrigado. A gente teve algumas experiências, meu caro. Assim, além das escolas modernas que eu comentei, a escola moderna número 1 e número 2 de São Paulo, a gente teve essa escola de São Caetano, a gente teve escolas que não necessariamente levaram o nome de escolas modernas, né, mas que também foram fundadas e promovidas pelos anarquistas. Então, tivemos escolas, uma da Malvina Tavares, que é uma figura importante feminista, né, uma mulher professora, ali no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, foi uma das escolas que eu pesquisei, foi a Escola Operária 1º de Maio, em Vila Isabel, que foi fundada pelo Pedro Matera, imigrante italiano. A Escola Germinal. Então, assim, a gente vai ter, de fato, algumas experiências anarquistas dentro desse contexto. Agora, é preciso entender que elas são... elas têm um lugar comum, assim, elas estão tentando promover ali uma determinado modo de formação da classe trabalhadora e dos seus filhos, e geralmente associado aos sindicatos. Então, muitas dessas escolas, ou elas eram feitas no próprio sindicato, ou tinha alguma associação com determinada categoria. A Escola Operária 1º de Maio, que eu atuei, ela tinha vínculos fortes com a Federação Têxtil, né, dos operários da fábrica têxtil. Então, ali a fábrica Confiança, que ficava em Vila Isabel, muitos alunos eram filhos de operários que trabalhavam nessa fábrica têxtil, né? Inclusive, tinha um bairro operário. O Vila Isabel é um bairro operário, né? Sua fundação vem dessa lógica de formação de um bairro em torno da fábrica. Então, assim, a gente vai ter algumas experiências, mas do mesmo modo que ela vai ter essas similitudes, né, de tentar promover uma formação da classe trabalhadora naquele momento, ela precisa analisar cada uma, né? Cada uma tem uma experiência própria, né? A Germinal, por exemplo, ela vai ter como um dos grandes promotores o Neno Vasco. Foi um anarquista proeminente aqui no Brasil, né? Que não é o mesmo do Pedro Matera, porque o Pedro Matera, embora ele tenha sido um anarquista importante, bastante ativo, enfim, ele não era um intelectual. Talvez caiba dentro dessa lógica do intelectual orgânico, do Gramsci, mas assim, o Neno Vasco não. O Neno Vasco, enfim, ele tinha desenvoltura teórica, né? Então tinha robustez. Você vai ler os textos dele na Voz do Trabalhador e outros periódicos operários naquele momento. Enfim, tem reflexões importantes para o anarquismo naquele momento, né? Então, uma escola promovida por um sujeito desse tem outras perspectivas de análise, outras chaves de análise, né? Então, assim, eu acho que dentro de apenas situá-lo, né, que eu acho que é mais ou menos isso que você me perguntou, eu acho que assim, a gente teve algumas experiências assim, em várias regiões. A gente teve também no Nordeste, experiências de escolas promovidas pelos anarquistas. Então, assim, eu acho que isso também é muito incipiente. Assim, como tem poucas pesquisas, esse mapeamento requer realizar esse mapeamento, né? A gente poder ter alguma obra, alguma pesquisa que vai elencando, né, onde é que houveram essas experiências, até para que a gente possa ir pesquisar, né, poder correr atrás de fonte, enfim. Eu acho que talvez uma tarefa bacana aí para quem esteja estimulado é tentar recorrer a esse mapeamento de experiências pelo país que a gente teve promovida pelos anarquistas. Muito bom. Ok. Obrigada, Pedro. Eu não sei se alguém teria mais uma pergunta, mas infelizmente a gente está arredondado aqui com o horário da nossa programação e do combinado até com o Pedro de que seriam 2 horas. Eu acho que a gente precisaria de mais 2 horas.
né? Então, que a gente pense num outro momento, ou de convidar o Pedro de novo, né? E eu estou empolgada também com a ideia de contar com a presença de pessoas de outros lugares, porque aí é o ponto positivo, né? Dessa forma de conversa, apesar de tantas negativas, que é de poder contar com gente lá de Ponta Grossa, que é o Gabriel, as meninas que vieram de São Paulo, né? Que estão em São Paulo, então a maioria está aqui em Dourados, o Pedro está em Minas e consegue falar com a gente, então eu acho que a gente conseguiu uma discussão que não findou, isso, Adilson, de Goiás, então tem gente de vários lugares aqui e com esse interesse em comum. Então, talvez um outro momento que a gente pudesse usufruir dessa oportunidade, olha que bacana, e fazer uma outra rodada de conversa mesmo, né? Porque a gente não esgota. Eu estou aqui com as minhas anotações, um pouco ansiosa para dizer, podia fazer mais uma, mas aí de mais uma, eu sugiro mesmo que a gente faça um outro convite para o Pedro, um outro momento para dar continuidade nessa discussão. Então, eu agradeço muitíssimo a presença de cada um de vocês, as questões, a discussão, em especial ao Pedro, por essa oportunidade de apresentar tudo que ele tem de conhecimento e discussão sobre o anarquismo. Gosto muito dessa perspectiva, Pedro, que você deixa clara para a gente, de que pensando que essa é uma discussão de história e história da educação, deixar muito marcado que isso não ficou no século XIX, nem no início do século XX, né? Então, você não tem uma discussão que seja pontuada no passado e esquecida, mas não, acho que o Pedro consegue instigar na gente uma discussão de uma ideologia anarquista enquanto utópica, mas ou que significa talvez possível, mas enquanto reflexão para questionar mesmo a condição que a gente vive hoje, né? Eu acho que o principal elemento é esse. E as questões que você colocou ajudou muito a fortalecer o que a gente já tinha discutido nessa disciplina, e acho que fica para cada um de vocês. Estou pensando agora nesse momento, especialmente nos meus alunos que são alunos do primeiro ano do curso de pedagogia, que fizeram essa disciplina História da Educação, e que teve uma oportunidade de fazer essa discussão sobre uma outra possibilidade de mundo e como é que a educação pode ou não contribuir com essa discussão, né? Então, agradeço muito, Pedro, a oportunidade de trazer questões muito instigantes para a gente aqui nessa noite de quinta-feira. Obrigada, obrigada mesmo. Que a gente possa, em outros momentos, continuar esse movimento. Estou disponível sempre que quiserem, enfim, estou de portas abertas. Inclusive, para aqueles que querem referências, eu passei um roteiro, né, de leitura para Quênia. Aquilo é bastante também elementar. Acho que a gente tem uma gama aí de outros pesquisadores e pesquisadoras que estão imbuídos aí nessa recuperação das experiências escolares anarquistas, só do próprio anarquismo, de maneira geral. Então, a gente falou da professora Isabel Bilhão, do Luiz Carlos Barreiro, né, da professora Mimese, enfim, e outras pessoas aí em torno tem pesquisado, está na academia, tem pesquisado experiências anarquistas em alguma medida. O Instituto de Teoria e História do Anarquismo, que eu comentei, então a gente vai poder também verificar colegas ali que estão tentando demonstrar diferentes eventos históricos que o anarquismo tem se envolvido. Então, aqueles que quiserem, não tiverem tido acesso nesse roteiro, pode mandar um e-mail para mim, que eu posso enviar. Então, que está... Enfim, é algo bastante elementar, mas eu acho que é introdutório também. Tem textos ali muito bons, de rigor, bastante sérios, e aí que pode ser uma via importante para a gente introduzir dentro desse campo de conhecer melhor o anarquismo. O colega Gabriel falou da CAB, né? Aqueles que querem conhecer o anarquismo hoje, também, eu acho que a CAB é bacana para a gente poder verificar aí a corrente especificista, né? A gente disse que atualmente tem duas correntes dentro desse campo organizacionista, que são os sintetistas e os especificistas, e a CAB ela se enquadra nesse segmento especificista. Então, quem quiser conhecer mais, ficou a dica do Gabriel também, que é bacana. Mas, no mais, Kênia, assim, eu agradeço demais a oportunidade de poder estar aqui,
Agradeço os estudantes, espero que eu tenha contribuído. Em alguma medida, assim, se quiserem outras informações, podem mandar um e-mail para mim. Estou disponível, assim, que vocês precisarem, quiserem outros eventos, outros encontros, quiserem encontros aí quando a gente tiver agora presencial, para a gente ir aí, tomar uma cerveja e falar sobre a Muito melhor. Muito bom, gente. Obrigada, Pedro. Obrigada a todos vocês. Boa noite, bom descanso. Foi muito, muito agradável, muito interessante. Sim. Bacana. Tchauzinho. Bom, gente, um abraço aí, boa noite a todos e todas. Viu? Abraço, boa noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite. Gente, obrigada. Tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite, Jane.